Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena e o assunto de hoje tá bem delicinha. Eu vou falar sobre ultrassons na gestação. Tenho certeza que as gravidinhas que me acompanham por aqui gostam de fazer ultrassom, gostam de ficar lá imaginando como vai ser o rostinho do bebê que tá chegando, ver tudo sendo formado, tudo delicinha. Mas eu não sei se vocês sabem que existem vários tipos de ultrassom e que cada um deve ser feito num período específico da gestação, porque cada um tem um objetivo próprio e busca, ao final do processo, fazer com que o pré-natal seja melhor feito, diminuindo os riscos daquele bebê, programando as possíveis condutas que a gente precisa de acordo com as informações que eles trazem pra gente. Então, na verdade, quando a gente pede ultrassom, a ideia não é saber o sexo ou saber se o bebê vai aparecer com a mamãe ou com o papai. A ideia é justamente fazer uma busca ativa de possíveis alterações para a gente poder, sim, tratar e contornar e fazer com que aquele bebê tenha o menor risco possível na sua gestação e no seu nascimento. Então, vamos lá. Existem vários tipos de ultrassom que a gente pode fazer na gestação. E o primeiro deles, ele é feito por via transvaginal. Então, é praticamente o único que não é feito via abdominal, ele é feito via transvaginal, igual um ultrassom ginecológico de rotina, porque nesse período, logo no início da gestação, o bebê é muito pequenininho e dessa maneira é mais fácil avaliar o tamanho do bebê, mensurar direitinho, porque o transdutor vai ficar mais próximo do útero. Esse primeiro ultrassom obstétrico transvaginal a gente recomenda que seja feito no início da gestação, mas não tão no início assim, tipo assim, você tá com 4 semanas de atraso e você já quer fazer ultrassom. Não, nesse período nem tem bebê ainda para ver. A gente recomenda fazer esse primeiro ultrassom entre 7, 9, 10 semanas de gestação. E por que ele é importante? Apesar de não trazer muitas informações sobre o bebê, ele é importante principalmente para dar uma ideia mais certeira da idade gestacional. Então esse é o ultrassom que menos erra no cálculo da idade gestacional, porque praticamente não tem interferência de outros critérios, como por exemplo a característica genética, se aquela criança vai ser mais alta ou não. Quase todos os bebês nessa fase inicial vão ter o mesmo tamanho, então a medida é bem fidedigna para a gente entender a idade gestacional. Esse primeiro ultrassom vai mostrar se formou o saquinho gestacional, se o embrião está lá dentro bem posicionado, se é um só embrião ou se são vários. Se a gestação está tópica, ou seja, realmente dentro do útero, se não tem nenhuma área de sangramento atrás do saco gestacional. Então, essas são as informações principais desse exame e sim, claro, vai dizer pra gente a idade gestacional. Nesse primeiro ultrassom, ou no próximo que eu vou falar, a gente pode ter uma informação a mais, que a gente chama de medida do colo. Então, pela via transvaginal, dá para medir o colo uterino e isso pode ser uma informação importante, em especial para prevenir perdas de gestação ali da segunda metade da gestação. Eu já falei um pouquinho sobre incompetência estino-cervical. É justamente a ideia da medida do colo é evitar que ocorra uma perda por incompetência estino-cervical. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui, tá? Pois bem, passando um pouquinho, o próximo exame de ultrassom na gestação é o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Esse exame deve ser feito no período bem determinado, entre 11 e 14 semanas de idade gestacional. Por quê? Antes disso ou depois disso, não vai ser possível fazer as medidas necessárias para ter este exame, que são basicamente a medida do osso do narizinho do bebê, uma medida aqui atrás da nuca do bebê que chama translucência nucal e a medida de um vaso que chama ducto venoso. Essas informações vão dizer pra gente se aquele bebê tem um risco maior ou menor de ter doenças genéticas, cromossômicas, aqueles probleminhas realmente ligados à formação do bebê. Então, por isso que é tão importante esse exame, em especial para quando a gente tem situações de alto risco de gestação. Qual que é a minha grande frustração como pré-natalista? Que muitas mulheres só descobrem a gestação depois desses períodos, né? Depois da 14ª semana de gestação, então elas não têm nem o primeiro nem o segundo ultrassom. E aí a gente fica tanto sem essa informação do morfológico, quanto com uma dúvida quanto à idade gestacional. Por isso, mais uma vez, eu sempre falo isso, mas eu vou repetir, é importante o planejamento da gestação, né? Porque quando a gente já começa a se consultar com o médico, antes mesmo de engravidar, a gente consegue ter o diagnóstico da gestação logo no início, a gente consegue fazer todas essas etapas bonitinho e o pré-natal vai ficar
Maravilhoso. Pois bem, o próximo ultrassom que a gente recomenda fazer na gestação é o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Esse deve ser feito entre 20 e 24 semanas de gestação. E é um exame mais detalhado, um exame muito fofinho, as mulheres adoram fazer, demora bastante tempo, porque o ultrassonografista vai olhar detalhe por detalhe do bebê. Então vai ver se formam todos os ossinhos das mãos, da coluna, o olho, vai ver a barriguinha, se tem já os órgãos internos. Então é um exame realmente bem detalhado que vai buscar problemas na formação anatômica do bebê, vai ver com bastante detalhe. Dá até para ver cabelo do bebê nesse exame. É um exame bem importante também para que a gente diminua riscos do nascimento do bebê. E tem que ser feito nesse período, porque depois disso o bebê vai ficar muito grande, vai ficar difícil ter todas essas medidas e o exame vai perder em qualidade. Os próximos exames de ultrassom, que aí não tem um período tão específico para se fazer, é o ultrassom obstétrico normal. No ultrassom obstétrico, a gente geralmente avalia várias informações, como por exemplo a posição que o bebê se encontra, a posição que a placenta se encontra, o grau de amadurecimento dessa placenta, a quantidade de líquido amniótico que tem, o peso do bebê estimado. Enfim, esses exames de ultrassom obstétrico vão ver esse conjunto de informações que pode ser necessário realizar com maior ou menor frequência dependendo do risco de desenvolvimento da gestação de cada um. Por exemplo, uma mulher que encontra-se num pré-natal de baixo risco, tudo correndo bem, a barriga crescendo a contento, nenhuma intercorrência, ela não vai ter necessidade de fazer esse ultrassom com tanta frequência. Agora, uma mulher que já se encontra num pré-natal de alto risco, por exemplo, com uma pressão elevada, um diagnóstico de diabetes gestacional, que a altura uterina não esteja compatível, enfim, quando a gente tem maiores riscos, talvez a gente solicite esse ultrassom com maior frequência. Eu acho muito importante ter um ultrassom do final da gestação, ali já no 9º mês, justamente para a gente ter uma ideia do peso, se está adequado, se está dentro da curva de ganho de peso e também da posição que o bebê se encontra ali no útero. E por fim, o outro ultrassom que eu queria falar é o ultrassom obstétrico com Doppler, que é uma avaliação a mais desse ultrassom obstétrico que eu estava falando. O Doppler, ele vai avaliar o fluxo de sangue do bebê, então se está adequado ou não. E essa é uma informação que não é necessária em todos os pré-natais, em todas as gestações, mas que é muito valiosa em situações de risco, quando a gente pode entender que o bebê não esteja com a circulação de sangue normal. Por exemplo, um bebê que não está crescendo adequadamente, que a placenta não está conseguindo nutrir adequadamente, por exemplo, porque a mãe tem uma pressão alta, essa circulação de sangue pode ser desviada e esse ultrassom Doppler vai nos dar essa informação, que é de extrema importância para a gente evitar que o bebê entre num sofrimento fetal. Então não é um exame obrigatório para todo mundo, é um ultrassom que vai ser solicitado na dependência aí do desenrolar do pré-natal de cada uma. Então é isso, eram essas informações que eu queria trazer para vocês sobre os possíveis ultrassons que a gente pode realizar na gestação. Espero ter ajudado aí as gravidinhas, as tentantes, os futuros papais a entender um pouquinho mais as necessidades de cada um deles. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários aqui pra mim. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Aproveita para se inscrever aqui no canal, se você está chegando por aqui agora. Me acompanhar lá no Instagram também. E acompanhar o blog, que a gente sempre tem mais conteúdo por lá. Eu deixo sempre aqui na descrição dos vídeos o acesso a todas as minhas redes sociais, tá bom? Eu fico por aqui hoje. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo.